é fácil fazer comunicação no setor público e é por isso que esse guia de sobrevivência existe, para te ajudar na missão final de entregar um serviço público de qualidade, preservar todas as suas vidas e superar os obstáculos do caminho sem dar game over. Eu sou a Aline Castro, sou jornalista, servidora pública, eu amo um desafio e quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu também amo um bom jogo de estratégia. Se você também gosta de tudo isso, talvez seu lugar seja na ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública, um time que joga sempre pelo ganha-ganha das instituições públicas e da população brasileira. Você pode saber mais buscando por ABC Pública nas redes sociais. Aproveita e busca por mim também. Eu tô como @Aline Castro Comunica e tenho também um site que é o alinecastrocomunica.com.br. Pessoal, hoje aqui no podcast a gente vai ter um conteúdo que eu espero que realmente te inspire e te traga muitos insights. É uma honra ter aqui comigo o Rodrigo Narciso, que é mestre em educação, servidor público federal e cofundador da rede Conexão e Inovação Pública. Uma rede linda, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui durante o episódio. Bom, o nosso assunto é uma ferramenta / estratégia que costuma ser usada em atividades de inovação e que a gente também pode usar muito em nossas ações de comunicação. O Rodrigo vai começar explicando um pouquinho o que é essa tal de gamificação. Vamos ouvir. Gamificação, na definição clássica, né, é o uso de elementos de jogos em contextos não relacionados a jogos. Vou dar um exemplo. Tá? Digamos que você tem um programa de milhagem qualquer. Então, você tem lá os seus níveis, né? Ouro, prata, bronze, diamante. Então, imagina que essa coisa da distinção dos níveis que você tem de acordo com a sua quantidade de milhas, ela vem de um outro sistema, que é o sistema de níveis de personagem de jogos de RPG, onde seu personagem vai ganhando níveis de personagem e cada nível vai habilitando novos poderes. Então, quando você pega essa lógica de uma mecânica que nasceu ou é muito utilizada em jogos e leva para um lugar que não tem nada a ver com o jogo, isso é o que a gente chama de gamificação. Você pode usar para diversas finalidades, né? Pode pegar, por exemplo, para campanhas de doação, você pode pegar para parte de engajamento, para programas de treinamento, para comércio eletrônico, para redes sociais que usam muito elementos gamificados, por exemplo, para aumentar engajamento. Então, seu número de seguidores, se você é influenciador e ganha aquela plaquinha prateada ou dourada do YouTube, isso são elementos de jogos, como a gente chama, né, de gamificação, que são usados para ajudar no engajamento, na promoção, né? Redes sociais como o Reddit, né, de comunidade, usa muita gamificação com o sistema de karma, onde você ganha ou perde pontos aí, de acordo com a sua interação na plataforma. Então, hoje, você é bastante disseminado para vários tipos de aplicação e para vários tipos de área. O Rodrigo falou em engajamento. Eu perguntei então para ele se esse seria o principal objetivo de estratégias de gamificação. Então, muita gente fala de engajamento, tá? Mas, na verdade, tem uma coisa por trás do engajamento que é chamado de comportamento. Por quê? Porque as pessoas, né? Eu falo de uma maneira mais genérica, né? De senso comum. As pessoas tendem a atrelar a palavra jogo a algo bobinho, a algo divertido, a algo sem importância. Mas, na verdade, a gamificação ela trabalha com um elemento muito sério, por isso tem várias questões éticas envolvidas, que a gente chama de comportamento humano. Então, várias coisas que você usa elementos de jogos, tabelas de líderes, pontuação, uma competição, um prêmio surpresa, são elementos que ativam diretamente gatilhos comportamentais e, dependendo da finalidade e da ética ou falta dela, de acordo, você pode ter, inclusive, elementos de comportamento negativo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma mecânica, né, que a gente chama de caixa misteriosa, tá? Em que basicamente ele desperta sua curiosidade. É como se num jogo você ganhasse um item que é aleatório. Você ganha um baú, mas você não, o que está nesse baú muda a cada tempo, tá? Se você aplica, por exemplo, em situações de comércio, então, por exemplo, tem lugares em que tem lojas, vendedores que vendem essas caixinhas físicas, né? Então, assim, você pode ganhar um telefone celular, você pode ganhar um prêmio de alto valor, como você pode ganhar uma coisa sem importância. Então, ela usa a mesma lógica do que está no jogo para fazer um produto
aonde você às vezes tem que comprar muito desses produtos para você conseguir um prêmio raro. Isso é deliberadamente colocado para criar um comportamento compulsivo de compra contínua. Ou seja, não é jogo aí. Aí eu estou falando de pessoas que estão usando dinheiro real para tentar comprar um item de verdade, mas que estão induzindo um comportamento a partir de um elemento que veio de uma mecânica de jogo, que é o uso de caixa surpresa. Não é à toa que tem, inclusive, países que proíbem esse tipo de prática, devido aos efeitos perniciosos que podem ter. Quando o Rodrigo falou em comportamento humano, eu fiquei me perguntando: será que faz parte da natureza humana gostar desse tipo de diversão, de desafio? Será que isso é próprio do ser humano? Vamos ouvir o que ele me respondeu. Faz sentido. Então, na verdade, né, o aspecto do lúdico, né? Porque o lúdico ele tem muito a ver com aspectos de interação humana ou interação com o ambiente. Tem um aspecto muito importante de tomada de decisão, né? Então, você pode pegar desde um jogo assim, como a amarelinha, que é uma brincadeira de criança, mas é um jogo. E tem regra, né? Você não pode pisar aonde a pedra cai, você tem que pular num pé só. Então, por mais que seja algo simples ou algo altamente complexo, você tem vários elementos aí que são inerentes, né? Eu estou interagindo com o ambiente ou com pessoas. Eu estou num ambiente restrito, simulado. Eu estou restrito a um ambiente de regras. Eu tenho que tomar decisões. Essas decisões têm um feedback contínuo de recompensa se eu estou fazendo certo ou de prejuízo se eu estiver fazendo errado, né? Você errou com o pulo com o Mario, game over, né? Se você conseguir completar uma fase, você ganha um bônus. Né? E quando você traz esses elementos para outros contextos, você acaba criando esse ambiente lúdico interativo em qualquer outro tipo de interação. Bom, eu pedi então para o nosso entrevistado explicar como a gente pode usar a gamificação em ações de comunicação e se ele tem exemplos desse tipo de estratégia no campo da comunicação pública. Assim, na comunicação pública, eu não conheço exemplos aplicados, mas você tem várias ações de comunicação que você pode ver, tá? Por exemplo, é muito comum às vezes falar o seguinte, né? Digamos, você dá uma meta, por exemplo, numa rede social, tá? Numa comunicação. Então fala o seguinte, ó, se a gente conseguir tantos números de visualizações, se a gente conseguir tantos números de curtidas ou de compartilhamentos, nós vamos liberar um conteúdo exclusivo. De novo, ao criar essa lógica do conteúdo desbloqueável através de uma missão, eu estou aplicando elementos de jogos, né, as famosas quests, né, ou missões de um jogo, tipo de RPG, para uma ação de comunicação para gerar engajamento. Né? Em detalhe, pode ser um desafio, inclusive, coletivo. Né? Então, a quantidade X de pessoas participando, então não é uma pessoa que está ganhando, desbloqueia para todo mundo. Uma outra coisa que usa muito gamificação é o chamado marketing de indicação, que você tem várias plataformas que fazem o seguinte, né? Você coloca a sua campanha lá e fala o seguinte, olha, essa pessoa se inscreve, tipo, num curso, num evento, e essa plataforma ela ajuda a fazer um gerenciamento do marketing da seguinte forma. Você vai lá e recebe um link. E aí você vai convidar pessoas para se inscrever ou comprar um determinado produto pelo link que eu estou te passando. Esse link é associado à sua inscrição. Então, a gente sabe todas as pessoas que se converterem em vendas pelo seu link. E aí eu crio uma tabela de coisas desbloqueáveis. Olha, então se 10 pessoas se inscreverem pelo seu link, você vai ganhar um brinde. Se 20 pessoas se inscreverem, você vai ganhar um outro brinde melhor ainda. Então você cria uma lógica utilizando uma missão, de novo, com uma série de recompensas desbloqueáveis em nível e uma série de desafios que também é uma outra mecânica comum de jogos. Tá? Tem alguns que, inclusive, fazem até tabela de líderes. Fala o seguinte, olha, os 3 maiores que conseguirem indicações vão ganhar um prêmio exclusivo que só eles vão ganhar. Então, eu utilizo também uma outra técnica, que a gente chama de tabela de líderes, para criar um elemento competitivo. Ou seja, para potencializar o quê? Potencializar o marketing boca a boca, potencializar uma comunicação mais orgânica. Em vez da pessoa fazer propaganda, post patrocinado, ela usa esses elementos de engajamento. Puxa, vou ganhar um brinde se eu ajudar a divulgar na minha rede. Então, para a pessoa que é o próprio consumidor, se tornar um promotor de marca ou de um produto, por exemplo. E trazendo aqueles elementos, né? Puxa, mas uma coisa é uma propaganda genérica sendo uma publicidade paga. Outra coisa é uma pessoa que eu confio e tá me recomendando esse curso. O Rodrigo mencionou brindes, prêmios, né? Será que a gente sempre precisa desse tipo de incentivo? Vamos ver a resposta dele. Ótimo. Seguinte, né? Quando a gente fala dessas questões de motivação e de engajamento, né? São duas coisas que são relacionadas, mas separadas, né? Então, a motivação
é aquilo que você tem que te impulsiona alguma coisa, tá? Um engajamento é alguma coisa que liga você à sua motivação. Então, por exemplo, eu posso ter a motivação de ajudar as pessoas. Então, se tem uma campanha, por exemplo, de arrecadação de alimentos ou de donativos, isso é uma ação que, como está ligada à minha motivação, gera engajamento. Que pode ser muito mais efetiva, por exemplo, do que a pessoa falar o seguinte: dá dinheiro aí, ou você vai ganhar uma medalha por participar. Não quero ganhar medalha, eu quero ajudar as pessoas. Então, por isso que, de acordo com o perfil de motivação, você tem estratégias de engajamento diferentes de acordo com o perfil, tá? Por isso que nem tudo funciona. E tem a ver com recompensas. A gente tem basicamente dois tipos de recompensa que pegam pessoas de maneiras diferentes. Uma coisa é chamada motivação intrínseca. A motivação intrínseca ela está muito atrelada a elementos de valores, de crença, de coisas que relacionadas ao íntimo da pessoa. Então, quando ela se sente recompensada na motivação intrínseca, é porque ela fez alguma coisa relacionada ao propósito dela. Então, por exemplo, uma pessoa que é motivada por ajudar o outro, ela tem engajamento em ações que vão trazer uma coisa positiva para outra pessoa. Como eu falei, uma doação, uma ajuda, um auxílio. Quando a pessoa tem uma motivação intrínseca ligada a poder se expressar, a sua criatividade, essa pessoa vai ser sempre motivada em participar de ações em que permita ela criar alguma obra de arte, ela poder intervir em algum ambiente, ela poder deixar a marca da sua criação. Então, são dois exemplos onde eu consigo engajar a pessoa e eu não preciso pagar um centavo para ela. Exemplo, Wikipédia, né? Ou Wikipedia. A Wikipedia, ela é toda voluntária. Todo o valor que a Wikipedia arrecada é para poder fazer a manutenção dos servidores, a hospedagem e tal. Todos os editores da Wikipedia são voluntários. E por que uma pessoa que trabalha, estuda, gasta horas todo dia editando, conversando, discutindo um monte de verbete de maneira gratuita e voluntária? Porque os editores da Wikipedia, eles são altamente engajados porque eles entendem que o trabalho que eles estão fazendo está ajudando a disseminar um conteúdo de qualidade para o mundo inteiro. Então, conectou na motivação intrínseca. Né? Tem casos, né, que editor, se você falar para o editor que ele vai ser pago, ele até se sente ofendido. Ele fala: eu não estou aqui pelo dinheiro, eu estou aqui para ajudar a criar um conhecimento para a humanidade. A pessoa fica até ofendida se você vou dar um prêmio, vou dar dinheiro. Do outro lado, a gente tem o que a gente chama de recompensas extrínsecas, para motivação extrínseca. Então, a pessoa ela é motivada por ganhar algo. Pode ser dinheiro, pode ser um troféu. Então, muitas vezes as pessoas ela é motivada por um sentimento de escassez. Ou seja, vou participar de uma competição e eu quero ser o número 1. Às vezes assim, mas não tem dinheiro, mas tudo bem. Só o fato de todo mundo ver que eu fui o primeiro lugar já me satisfaz. Então tem uma coisa bem interessante que as pessoas tendem a achar que todas as pessoas são motivadas por dinheiro, mas nem sempre o dinheiro em si é a coisa mais motivadora, né? Eu gosto de um exemplo muito interessante que é o seguinte: pergunta para uma pessoa que é aficionada por carros e fala o seguinte: olha, você pode escolher dois prêmios. Você pode ganhar uma Ferrari, né, do último ano, que normalmente vai ter umas 100, 200 cópias, ou você pode escolher o carro assinado pelo Ayrton Senna, que só tem um exemplar no mundo. É um carro 1.0. O que você vai escolher? Então, as pessoas vão escolher: eu quero o carro do Ayrton Senna. Pô, mas a Ferrari custa mais. Mas só que o carro do Senna só tem um no mundo. E eu quero ser dono dele. Teve uma palavrinha, pessoal, que ficou na minha cabeça enquanto o Rodrigo respondia essa última pergunta, que foi competição. Afinal, será que estimular a competição é saudável no nosso contexto? Ou nem sempre? Então é o seguinte: nós temos sistemas que eles podem ser tanto competitivos quanto cooperativos ou um mix dos dois. Tá? Então, digamos, vou dar um exemplo bem interessante. Digamos assim, uma meta de doação, uma campanha. Então, eu falo o seguinte: a meta é de todo mundo. Então, quando todo mundo colabora com a sua parte, todo mundo, determinado prêmio, recompensa ou tal, essa missão é uma missão de grupo. Então, todo mundo ganha ou todo mundo perde. Então, eu estou levando o elemento também, de novo, estou trazendo elementos de jogos para um elemento de engajamento para uma ação beneficente, tá? Mas que ela é totalmente cooperativa. Eu não estou ganhando um do outro. Eu poderia ganhar o elemento competitivo da mesma forma. Olha, vamos premiar os 5 maiores doadores aqui. Então, aí, o que acontece? E o tipo de estratégia muda. Por quê? Se eu crio um sistema onde quem vai ser reconhecido vão ser os 5 maiores, o que vai acontecer? Pessoas que têm um caráter
de motivação, muito mais de ganhar, né? Tem perfis de jogadores ou perfis de motivações que tem isso, né? E uma coisa importante, não é que essa pessoa seja ruim, a motivação dela é que é diferente. Então, ela é motivada por competir, tá? E aí ela fala o seguinte: então, essa pessoa ela pode ficar muito engajada em competir. E outra pessoa que só quer colaborar não engaja. Da mesma forma, se eu crio um ambiente competitivo, cooperativo, essa pessoa que quer cooperar vai cooperar muito bem. A pessoa que quer ganhar sozinha, ela não vai se engajar tão bem, porque não cola na parte dela. Então, quando a gente está trabalhando com aspectos no setor público, eu acho que é bem interessante você saber essa calibração entre cooperação e competição. Tá? Eu posso criar desafios coletivos de forma que a gente consiga criar uma coisa que seja boa. Tem desafios, por exemplo, né, que eu já vi, em casos que é desafios na área de saúde, de qualidade de vida. Então, é aquela coisa do tipo. Então, servidores, vamos nos mobilizar com algumas missões? Fazer o exame periódico. Né? Você já tirou a sua pressão esse mês? Você andou quantos quilômetros? Então, eu posso tirar uma série de desafios, mas o desafio pode ser coletivo. Então, olha só, não adianta o Rodrigo correr 20 quilômetros e a Aline não correr nada. Na verdade, o desafio é coletivo. Se vocês dois, da mesma equipe, correrem 40 quilômetros no mês, todo mundo ganha alguma coisa. Ou todo mundo tem algum tipo de reconhecimento. Então, essa modulação é importante porque também é uma outra conceito de senso comum. Como se elementos que a gente fala de jogos, né, sejam apenas elementos competitivos. E você, na verdade, você pode, e é bem interessante você aplicar para elementos de cooperação. E, em geral, eles são baseados em desafios coletivos, onde é uma meta comum, todo mundo que participa contribui com algum nível de contribuição, que você pode fazer distinção deles ou não. E aí é aquela coisa, se cumprir o resultado, todo mundo ganha. Se não cumprir, todo mundo perde. Eu achei muito legal esse exemplo de estimular a cooperação para uma campanha de saúde, no caso, para o público interno, né? E eu fiquei curiosa para saber se o Rodrigo, por acaso, teria outros exemplos, quem sabe também de campanhas para o público externo. Então vamos ouvir. Por exemplo, tem um que foi até interessante, né? Público externo, né? Teve foi até premiado pelo FDE, que foi o Carrot Rewards, né? Uma tradução livre, recompensa cenoura, tá? Por conta da analogia clássica de você usar a cenourinha para fazer as pessoas engajarem. Então, ele foi feito no Canadá, Quebec, se não me engano, que era o seguinte: você tinha um aplicativo, e esse aplicativo tinha uma série de missões que tinha muito a ver com questão de saúde, de bem-estar. E se você cumprisse essas missões, você ganhava uma moeda, né? Uma moeda que era uma cenourinha. Isso tinha uma parceria com algumas empresas que eram conveniadas com o governo, e você podia trocar essas moedinhas por algum prêmio, algum brinde. Então, isso é um caso. Né? Tem uma coisa que está funcionando mais ou menos nesse estilo, né? Utilizando uma moeda social, que é a Capiva, que é na Prefeitura de Recife. Então, eles criaram uma moeda social e a mesma lógica, né? Eles têm vários serviços da prefeitura que, se a pessoa vai utilizando, ela vai ganhando essa moeda, né? Capiva de capivara, né? Lá que tem, né? Então, até o símbolozinho é uma capivarinha muito bonitinho. E isso reverte em parceiros que eles estão fazendo. Então, é uma iniciativa que está atualmente em andamento aí pela Prefeitura do Recife, tá? Então, isso é um exemplo real do que você tem. Tem casos também que aí é uma outra vertente, por exemplo, de ter ações de engajamento para campanhas específicas, para a gente ter algum elemento que você traga essa questão do engajamento mais específico, né? Também trazendo, por exemplo, como falei, campanhas, algum tipo de ação social com alguma meta compartilhada também é uma maneira de aplicação de gamificação. E aí é importante fazer uma distinção, tá? Conceitual. Porque a gamificação não é um jogo, mas eu posso ter jogos criados para propósitos sociais, de educação. Então, por exemplo, lá no Detran do Ceará, eles têm um jogo, que foi até premiado já, lá pelo Ministério dos Transportes, lá pela Secretaria Nacional de Trânsito, que é um jogo para educação do trânsito lá do Detran do Ceará. Então, você tem quiz, tem algumas ações interativas. Aí, isso é um jogo com o intuito de trazer alguma política pública, trazer um aspecto educacional, que entra no que a gente chama no ramo de jogos sérios, que são jogos que são criados não para entreter, como objetivo principal, mas sim para trazer uma simulação, para educar. Então, são questões aí que são separadas, né? Muita gente confunde como se gamificação fosse fazer um jogo
e não é. Então é importante fazer essa distinção, tá? Eu posso até aplicar elementos de gamificação no jogo, isso é muito comum no setor privado. Muitos jogos mobile, de celular, usam isso. Eu tenho um jogo, e aí, para gerar engajamento, as pessoas continuarem comprando, eu uso elementos de gamificação para estimular um comportamento de compra sucessivo. Então, você também pode ter esse tipo de interação. O nosso convidado falou em jogos sérios, né? E eu achei um termo interessante e adequado, porque realmente, assim como ele comentou no início aqui do episódio, a gente tem a tendência de pensar num jogo como uma brincadeira, né? Como algo bobinho, algo divertido, e propor esse tipo de ação nas nossas instituições, que normalmente são conservadoras, né? São mais sisudas, enfim, pode ser algo difícil. E, bom, o que que a gente pode fazer em torno disso, né? Essa cultura organizacional mais séria que a gente tem, versus as ações de comunicação que englobam a gamificação. Vamos ouvir o que o Rodrigo respondeu. Acho que uma coisa fundamental é você falar o seguinte: qual é o resultado que a gente quer alcançar? Tá? E na gamificação tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: você tem o seguinte elemento. Eu tenho um objetivo para alcançar, e esse objetivo está atrelado a determinado comportamento. Tá? Então é o seguinte: então, qual é o detalhe? Na verdade, eu uso a gamificação para criar uma série de ações que a gente chama de ciclo de ação e feedback. Né? Eu tenho um gatilho, esse gatilho dispara uma ação, essa ação dá um feedback. E ele é feito de forma que eu crio um ciclo que a pessoa vá fazendo esse ciclo acontecer. Esse comportamento que eu quero, ele vai dar um gatilho para alguma ação que vai gerar um resultado. Exemplo, eu preciso, por exemplo, a gente está num período, digamos, que eu tenho que fazer um recadastramento de pessoas que são beneficiárias de um determinado benefício, política pública ou serviço público. Eu posso criar uma estrutura de gamificação com missões, com elemento surpresa, com parte relacionada a gente a criar, né, um cenário de nível, de engajamento, de forma que eu faço o seguinte: olha, o que eu quero? Eu estou fazendo ações aonde eu quero que no final o comportamento da pessoa seja clicar no formulário, preencher e fazer seu cadastro. Porque meu resultado está aqui. Então, na verdade, eu uso a gamificação não para divertir a pessoa, é para, na verdade, conduzir ela ao comportamento que eu quero. Vou dar um exemplo do setor privado que é mais fácil de entender e por isso que o tema é importante. Então, pega uma Amazon da vida. Então, olha que, primeiro, ela faz questão de ter a promoção do Prime Day, que é exclusiva para quem assina. Então, de novo, você dá um benefício exclusivo para alguém, embora o setor público isso não se aplica, porque tem que ser para todo mundo, já é uma maneira de você criar o quê? Alguma coisa diferencial. E aí, desculpa, o pessoal vai ficar meio chocado quando eu falar isso, né? A Amazon tá jogando com você na promoção e você tá jogando amarradão e você pode odiar jogos, mas toda vez que você clica numa promoção dessa, você tá jogando e a Amazon tá lucrando. Por quê? Usa várias estratégias. Sabe aquela coisa de você ter uma coisa por tempo limitado, que vem aquele reloginho diminuindo? Isso é uma técnica de alguns jogos em que ele tem uma missão por tempo. Então você tem que cumprir a missão em determinado período de tempo. A mesma coisa. Se você perder, acabou. Segundo elemento, muito comum. Alguns itens, eles têm uma escassez programada. Então você fala, olha, a gente vai ter um item que vai ter uma promoção tal, mas só tem 100 itens no máximo. E toda vez que você vai vendo aquela barrinha diminuindo, 20% vendido, 40% vendido. Isso cria um sentimento, né? Que está ligado a você falar o seguinte: vou clicar lá para não perder. Pô, mas nem queria comprar, mas já comprei. Então é aquela coisa. Então a gamificação, ele é um sistema que faz você jogar, mesmo que você odeie jogos. E não tem nada de bobinho ali. Então, quando você aplica numa questão de comunicação, de engajamento, então você pode criar a mesma lógica similar, né? Quer ver? Uma coisa muito comum que se usa no setor público hoje é você trazer algum tipo de distinção. A pessoa ganhar uma medalha, ganhar um selo. E selos, medalhas, emblemas é uma das mecânicas mais usadas de gamificação. Por quê? O emblema, ele tem um custo muito baixo em termos financeiros, mas ele tem um custo de distinção muito intrínseco. Então, novamente, quem são, por exemplo, queremos fazer uma ação contra fake news. Bacana. Vamos fazer o seguinte: olha, precisamos de você, cidadão. Qual for a pessoa que mais compartilhar os nossos materiais de combate a fake news vai ser considerado o amigo do órgão contra fake news. Vai ganhar um título, que também é uma outra coisa de recompensa, de outra coisa de técnica de gamificação. Tá vendo? Ele vira meu promotor e eu dou uma distinção para ele, que pode não ser monetária, mas é um ganho de reputação que para ele pode ser importante. Vamos te citar nas nossas redes sociais. Vamos te marcar para mostrar que você é o nosso
Isso é uma forma de gamificar simples, focado no engajamento. Para qual é o seu objetivo? Nosso objetivo é garantir que a nossa campanha contra fake news alcance pelo menos 5.000 contas, tipo, no Instagram, né, no período de uma semana, e que ele gere tantas mil impressões. Tá vendo? Eu tenho um objetivo de comunicação claro aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Puxa, a gente tem que estimular o quê? O próprio cidadão a fazer o compartilhamento do material que a gente faz. Até para que alcance canais e pessoas que só a comunicação institucional não consegue alcançar. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos estabelecer missões e criar, né, uma pessoa parceira da gente com uma forma de distinção de acordo com o volume de material que ele compartilhar e de novas contas que ele vai alcançar. Tá vendo? Criar um sistema gamificado simples, atrelado no objetivo de comunicação institucional, dentro de um tema que é muito caro às instituições públicas, de combater a desinformação. Eu adorei essa ideia de iniciativa para combater a desinformação, gente. E vocês, gostaram? Bom, eu aproveitei e pedi para o Rodrigo deixar uma espécie de passo a passo para a implementação de gamificação. Tem sim. Tá? E acho que a primeira coisa é o seguinte, né? Normalmente as pessoas elas querem pegar as mecânicas e implementar. E normalmente isso vai dar errado. Qual o primeiro passo? Tá? E aí você tem que lembrar que tem 3 atores principais nesse projeto de gamificação. Eu tenho meu participante, que é a pessoa que vai ser o, entre aspas, jogador da gamificação, é que vai fazer as ações que eu quero que ele faça. Eu tenho o papel do gamification designer, né, o designer dessa gamificação, que vai criar os padrões de comportamento e vai aplicar as técnicas de jogos. E eu tenho qual é a minha área de negócio, tá, do meu órgão, que precisa de um resultado para isso. Então, começa o seguinte, digamos, como esse exemplo que eu acabei de dar, a gente precisa de um resultado institucional sobre disseminação de conteúdo contra a fake news. Ou a gente precisa aumentar o número de contribuições de uma consulta pública. Ou nós precisamos aumentar o número de pessoas que acessam determinado serviço que nós estamos oferecendo para a população. Então, o primeiro elemento é, eu tenho que ter um objetivo atrelado a um resultado da organização. É o primeiro ponto. Porque a gente vai medir depois se a gamificação está funcionando do jeito que a gente quer ou se a gente precisa modificar. Então, o primeiro ponto é objetivo e uma meta a ser alcançada. Segundo ponto é o seguinte, esta meta ela está relacionada a que tipo de comportamento observável. Tá? Então, digamos, se eu quero disseminar informações verdadeiras, está ligada no a pessoa compartilhar material. Se a pessoa está em acessar um serviço público, né, entrar e fazer a solicitação. Se é fazer uma atualização cadastral, é realizar o cadastro atualizado, ou atualizar o seu cadastro. Ou seja, então eu atrelo esse resultado a um comportamento humano. Se eu não atrelo o comportamento humano, não é gamificável. Por quê? Porque gamificação tem a ver com você fazer um gatilho de comportamento. A partir daí, você fala o seguinte: que tipo de elementos de jogos eu vou fazer com que ela gire o meu ciclo de ação e feedback? Ela começa com um gatilho, esse gatilho dispara uma ação, esta ação, se foi feita de maneira adequada, me dá um feedback positivo, se ela não for feita de maneira adequada, me dá um feedback negativo. Tá? Então, digamos, olha, um gatilho pode ser um gatilho de tempo. Então, vamos começar em tal data o processo de atualização cadastral. Que ação nós podemos fazer em relação a esse tipo de coisa? A gente precisa aumentar cadastro, a pessoa tem que chamar alguém que ela conhece. Né? Então, eu faço uma ação para garantir isso. Por isso que eu tenho centenas de técnicas. Né? Eu tenho missões, eu tenho tabelas de líderes, eu tenho economia virtual, eu tenho criar um grupo, uma guilda, um clã, que é social. Eu posso criar um elemento de evento de tempo limitado. Eu posso utilizar um elemento de storytelling, tá? Para colar um tema que seja interessante. Então, eu posso trabalhar com... Tem centenas de técnicas diferentes que eu posso aplicar. Essas técnicas, elas não são aleatórias. Elas vão ou ajudar a fazer gatilho, ou ajudar a fazer ação, ou eu conseguir algum tipo de recompensa. Né? Então, por exemplo, você estabelecer uma missão, um desafio por tempo limitado, é um gatilho. Eu fazer isso de maneira conjunta é um estímulo para ação, tá? Uma missão compartilhada. Eu dar um emblema ou ganhar uma moeda virtual por ação completada é uma recompensa e também uma técnica de jogo. Então, eu posso literalmente colocar coisas de jogos em basicamente toda a jornada da pessoa. E aí, isso eu vou dizer o seguinte, olha que interessante. Quando a gente dá moeda, que a pessoa vai poder trocar por um item virtual, isso aumenta o engajamento das pessoas para elas acessarem mais. Aí eu controlo o quê?
Quando eu aplico gamificação, eu vou testar e vou coletar dados. Olha, utilizando esta técnica aqui, a gente aumentou em 5% o número de cadastros. A gente utilizando essa aqui, aumentou o tempo da pessoa conseguir interagir em 20%. Então, eu tenho que também ter um processo de acompanhamento dos dados, para poder testar o resultado e poder aplicar. Então, são esses elementos que a gente trabalha. Uma outra coisa importante no processo de design de jogos é entender o meu público-alvo. Tá? Por quê? Porque, embora eu possa trabalhar com uma população muito grande, eu posso ter coisas que valorizam determinados perfis. Um perfil motivacional que é muito importante é o que a gente chama de relacional. Então, às vezes, a pessoa. Quer ver um exemplo de relacional que é interessante? É você criar uma figura de embaixadores. Então, o embaixador é uma pessoa que ela influencia outras a fazer a ação que você quer. Um influencer interno, hoje você usa muito em questões internas, inclusive de marketing, né? De você criar seus influenciadores internos, seja para engajar pessoas dentro ou pessoas fora. Então, você ter esse papel, dar um papel diferenciado de acordo com algum resultado, isso também é uma maneira de gamificar, porque eu crio um personagem que vai ter poderes especiais. Então, o influenciador, ele pode ter acesso a canais, ferramentas de comunicação que aqueles que não bateram aquela meta de engajamento, de participação, não têm. E aí eu crio também, ou seja, um arquétipo, e esse arquétipo, essa pessoa veste, que ela pode perder ao longo do tempo, e também gera engajamento. Por isso que eu tenho infinitas possibilidades de acordo com o meu projeto. Quem me ouve aqui no podcast sabe que eu sempre falo que qualquer estratégia de comunicação precisa começar com um para quê e um para quem. São as duas perguntinhas básicas que, pelo incrível que pareça, às vezes a gente não faz e que são fundamentais para a gente conseguir pensar na melhor abordagem, né, na melhor estratégia de comunicação. E tem um trechinho da fala do Rodrigo em que ele vai falar justamente sobre isso. Vamos ouvir. Então, você saber aonde as pessoas interagem, qual o comportamento delas, o que as motiva, é um fator de sucesso. De novo, você não vai engajar ninguém numa campanha de doação, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, dando prêmio para as pessoas. Não é o perfil das pessoas que estão doando. Mas talvez fazer chegar uma mensagem de agradecimento de uma pessoa que está no abrigo para o doador, talvez isso valha para aquela pessoa. Tipo, realmente, o que eu fiz ajudou a vida de uma pessoa que está sofrendo uma enchente, uma catástrofe desse nível. Isso, para ela, tipo, muito obrigado escrito por uma criança no abrigo, vai valer para ela muito mais do que você dar R$ 1.000 em dinheiro. Por quê? Porque eu conectei a motivação da pessoa que cada um tem com uma ação de engajamento apropriada para aquele público. Bom, gente, para encerrar, eu pedi dicas para o Rodrigo. Onde a gente pode saber mais sobre as mecânicas, sobre as técnicas, métodos de elaboração de jogos? Bom, tem alguns livros, tá, que falam sobre isso, né? Tem até um livro muito bom, que é até um dos que a gente chama de frameworks, né? Ou de modelos, né? De gamificação, que é o Octalysis, né? Que é feito pelo Ika Chow. É um livro que, inclusive, foi lançado recentemente em português, que é o do Octalysis, né? Só você procurar Octalysis que você vai encontrar o livro, que ele vai falar de perfis de motivação, mecânicas para perfis, né? Tem outros livros também, tem o Gamificar, do Burke, o em português também. Tem um que eu gosto muito, mas tem em português, que é o Game Thinking, da Amy Jo Kim, mas só tem em inglês também. Recomendo também, a Conexão tem material para criar projetos de gamificação, material gratuito que está no site da rede. Tá? Inclusive, vem uma série de mecânicas. Tem outro livro muito bom, que eu gosto também, que não tem em português. Even Ninja Monkeys Like to Play, né? O nome assim, né? Mesmo macacos ninja gostam de jogar. Que também é um outro framework de gamificação, que é o Exad, que é um framework em que você tem 6 perfis de jogadores. Cada perfil é ligado a uma motivação e cada motivação é ligada a uma série de mecânicas, tá? Então, muito bom também. Só tem em inglês, infelizmente, mas é um material muito bom, que ajuda você a entender porque tem vários elementos. Você vai envolver ciência comportamental, vai envolver neurociência, vai envolver design muito forte para você poder criar experiências para o usuário. Então, a gamificação, na verdade, ela é uma congregação de vários campos científicos. E o nosso material da rede, tá? Depois a gente disponibiliza, é um material gratuito, você pode pegar, baixar, fazer seus projetos também. Então, é um material que a gente também disponibiliza aí, e a própria rede tem ações de gamificação para nossos eventos, por exemplo, de engajamento. A gente já teve um caso de engajamento de rede que foi até premiado pela OCDE, né, para incentivar compartilhamento e participação ativa da rede, que está lá nos casos. Então, a gente também, no Conexão, também tem alguns exemplos aí para compartilhar também.
Pessoal, a rede se chama Conexão Inovação Pública e é um espaço para inovadores do setor público e você pode passar a integrá-la desde que você participe de uma das ações que a rede promove. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para você saber mais e para você ficar de olho na programação, porque tem sempre muita coisa boa sendo realizada, ok? Bom, então vamos ouvir algumas palavras finais do nosso querido entrevistado. Uma coisa muito importante que eu queria dizer de palavras finais gamificação, ela é algo sério, tá? Não se iludam. Ela trabalha com comportamento humano. Então, por trabalhar com comportamento humano, e às vezes de uma forma sutil que as pessoas não percebem, de novo, nossa, eu nunca imaginei que, na verdade, aquele sistema de compras da loja virtual que eu compro é cheio das gamificações que eu estou jogando e fazendo tudo que eles querem. É verdade. Tá? Então, às vezes, é muito sutil e às vezes não é deixado transparente que a pessoa está participando de um ambiente aonde ela é estimulada a tomar decisões que a pessoa quer que você tome. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Por isso, todos nós que trabalhamos com algum sistema gamificado, a gente precisa, ainda mais no setor público, a gente precisa ter o componente da ética muito importante. Pode ter game no nome, mas não é brincadeira, não é jogo. Tá? A gente está falando de realmente ter ações de estímulo, tá? E de indução de comportamento humano. Então, isso é muito sério. A gente quer aplicar a gamificação para maior engajamento, participação social, acesso a serviços públicos, queremos. Mas é importante ter seriedade, ter responsabilidade na hora da gente aplicar para ter bons resultados e não ter efeitos colaterais ou elementos que sejam prejudiciais para quem a gente quer atender. Vamos de resumão, pessoal? Quem nunca se sentiu instigado por um mistério ou envolvido por um desafio, uma missão? Tudo isso são estratégias de gamificação, uma palavrinha que significa o uso de elementos de jogos ou atividades mais lúdicas em contextos não relacionados a jogos. Isso pode ser utilizado no campo da comunicação para ajudar a atingir um objetivo institucional. Existem muitos tipos de mecânicas que podem ser utilizadas e algumas envolvem recompensas que podem ser brindes, prêmios, mas também tem outros tipos de reconhecimento, como um selo, uma medalha, um título. Para saber quando e como aplicar a gamificação, é fundamental conhecer o público para quem a ação se destina e que tipo de motivação esse público pode ter. Podem ser motivações intrínsecas, como no caso de ações de solidariedade, por exemplo, ou extrínsecas, quando se busca um prêmio realmente. Outro ponto fundamental para implantar a gamificação é saber o objetivo, que problema a gente quer ajudar a resolver. Também é preciso ter metas claras e medir resultados. A gamificação pode ser colaborativa e ou competitiva, ou seja, a gente pode desenvolver ações em que as pessoas competem entre si, mas também ações em que as metas são coletivas. E eu particularmente achei incrível essa proposta, porque além do alcance do objetivo em si, a gente pode aproveitar para enaltecer valores como o trabalho em equipe, a parceria, enfim. É possível aplicar a gamificação em diferentes campos, com a sua equipe de comunicação, com o público interno, com o público externo também. E seja qual for o caso, o que vale é a gente saber que o objetivo não é simplesmente entreter, precisa ser algo mais profundo. E por mexer com o comportamento humano, a gente precisa amadurecer bem as propostas e as ideias e utilizar essa técnica com muita responsabilidade. Pessoal, se você já usou gamificação em algum projeto ou alguma ação de comunicação, fala comigo lá pelas redes sociais, @AlineCastroComunica. Vai ser um prazer trazer seu case aqui no podcast. Eu queria agradecer demais ao Rodrigo, que tem feito um trabalho belíssimo no Conexão Inovação Pública, com muitas ações de solidariedade, inclusive. Parabéns, Rodrigo. Eu deixo um abraço especial a todo mundo lá da rede Conexão Inovação Pública e, claro, a todas e todos vocês que me ouviram até aqui e que seguem me acompanhando a cada episódio. Aproveito para sempre lembrar de você dar as estrelinhas no player em que você está ouvindo. E se você estiver ouvindo no Spotify, responder a enquete dizendo o que você achou desse episódio, certo? Muito obrigada, um grande beijo, um forte abraço e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência.